Boa noite, meu nome é Letícia, sou residente R1 de oftalmologia do Hospital de Base do Distrito Federal e hoje ministrarei a aula com o tema Cororetinopatia serosa central. Como definição, temos que é uma doença que se caracteriza pelo descolamento da retina neurosensorial, ou seja, das 9 camadas acima do EPR, como resultado do acúmulo de líquido seroso entre a retina neurosensorial e o EPR. Esse acúmulo é oriundo da córeo capilar por meio de um defeito do EPR. Recebe a terminologia central pelo fato de a lesão ser mais comumente localizada na área macular. Temos 3 formas, a aguda, recorrente e crônica, sendo que a aguda é mais prevalente, cerca de 80 a 90%, geralmente é autolimitada, ocorrendo reabsorção completa do fluido subretiniano e recuperação da acuidade visual num período de 3 a 6 meses. Temos também a recorrente, que é quando o paciente tem outros episódios após a reabsorção do líquido. A recorrência tem sido relatada em até 50% dos pacientes dentro de 5 anos. E na recorrente, a maior chance de neovascularização da coroide devido às alterações do EPR. E a persistência do fluido subretiniano e dos sintomas por mais de 6 meses, aqui varia algumas literaturas, de 3 a 6 meses, resulta na forma crônica da doença. Na forma crônica, a alteração no EPR, no EPR difusamente e morte dos fotorreceptores. Então, é bom frisar que tanto a recorrente quanto a crônica apresentam um prognóstico visual menos favorável, podendo resultar em perda visual permanente devido à deterioração progressiva das funções do EPR. Quanto à epidemiologia, a serosa central acomete frequentemente homens brancos, jovens ou de meia idade. Na maioria das literaturas, encontrei o intervalo de 25 a 50 anos. É comum em caucasianos, asiáticos, hispânicos, raro em afrodescendentes. A incidência anual é de quase 10 para 100 mil homens e menos de 2 para cada 100 mil mulheres. Então, em homem é mais ou menos 6 vezes mais comum do que em mulheres. Quanto à fisiopatologia, temos 2 pilares. O primeiro é a coroide hiperpermeável, devido ao aumento da pressão hidrostática, causando uma estase, isquemia e inflamação da coroide, influenciando no EPR. Às vezes, a pressão é tão elevada que empurra o EPR para cima e acontece o descolamento. Esse EPR pode apresentar microroturas, possibilitando o extravasamento de líquido para o espaço subretiniano. Esse líquido também pode se acumular quando a pressão hidrostática vence a função de bomba do EPR. Os fatores de risco mais conhecidos são o uso de corticosteroides, isso porque aumenta a excreção das catecolaminas na coroide, aumentando assim a pressão hidrostática da coroide, também chega a influenciar na bomba do EPR e na síntese de colágeno da membrana de Bruch. Temos também o aumento do corticoide sistêmico e das catecolaminas. Aqui é o mesmo raciocínio do corticoide exógeno, só que agora é endógeno, né? A exemplo da síndrome de Cushing. A gravidez, lembrando que o risco é maior no 3º trimestre, que é o período em que o aumento do cortisol é mais acentuado. Personalidade do tipo A, que é aquele perfeccionista, competitivo, pessoas que necessitam ter o controle de tudo e que, por isso, estão mais predispostas ao estresse. Temos também o uso de antibiótico, o H. pylori. Aqui, a principal hipótese hoje é que o H. pylori causa microinfartos na coroide. A apneia do sono, que desregula alguns hormônios, incluindo o aumento do cortisol. Inibidores da fosfodiesterase 5, que é um vasodilatador utilizado principalmente na disfunção erétil e na hipertensão pulmonar. A explicação aqui é que a coroide tem receptores análogos aos dos corpos cavernosos, assim aumentaria também o fluxo de sangue para a coroide.
eu coloquei aqui um cuidado, que é a questão da miopia. A miopia é um fator protetor e não um fator de risco. O afloramento da corioretina e a sua atrofia, que são presentes no olho da míope, né, são características protetoras. Quanto aos sintomas, aqui a gente vai depender do estágio, se é mais aguda ou crônica. A acuidade visual, por exemplo, vai variar muito. Tem paciente que chega a 20/20, outros 20/200, por exemplo. Os pacientes queixam de escotoma central, que pode ser absoluto quando tem uma mancha preta que impede de ver o que está atrás, ou relativo, quando há uma região turva, mas que é possível enxergar por trás daquela mancha. Tem a metamorfopsia, que é a visão ondulada, a discromatopsia, que é a alteração nas cores, a micropsia, que é quando a imagem fica menor que o tamanho real no local onde há o descolamento. Eu coloquei aqui também hipermetropização, redução da sensibilidade ao contraste. Quanto aos achados clínicos, aqui pelo OBI é mais fácil a gente verificar as alterações do que pela direta, porque vendo o campo maior, como nessa imagem, é possível verificar as diferentes alterações da refletividade na retina. Também podemos ver a inclinação dos vasos, como se estivesse subindo um degrau. Aqui também. Aqui o EPR também está mais hipocrômico. Aqui provavelmente pelo EPR já estar alterado. Às vezes é até possível ver o pigmento que saiu acumulado em outras regiões. Então, quanto ao diagnóstico, eu comecei pela autofluorescência. A autofluorescência é uma ferramenta para avaliação das mudanças no EPR. Então, o padrão visualizado na serosa central aguda inclui hiperautofluorescência no ponto de vazamento, indicando uma hiperfunção do EPR e aumento do volume de líquido subretiniano. Então, essa imagem aqui, que é aguda, na fase aguda, a gente pode ver até áreas com normo-autofluorescência e aqui uma hiperautofluorescência, indicando sobrecarga desse EPR e aumento do líquido subretiniano. Por outro lado, a serosa central crônica há uma hipoautofluorescência, que é um sinal de disfunção ou atrofia do EPR. É o caso dessa imagem, que é até patognomônica, né? Porque aqui há um sinal da cália, onde teve um descolamento seroso, então o EPR e toda a retina aqui são não funcionantes, ficando assim hipoautofluorescente e com as bordas hiperfluorescentes. Aqui é uma imagem da angiografia fluoresceínica, que na fase aguda é caracterizada por extravasamentos focais de fluoresceína através do EPR, levando ao acúmulo subretiniano de corante. Então, é o que podemos ver nessas imagens. Há um extravasamento focal de fluoresceína. A gente tem até um padrão conhecido como vazamento em chaminé, que é esse caso. No vazamento em chaminé, há uma hiperfluorescência ascendente com uma leve difusão lateral, produzindo uma imagem tipo um cogumelo. Também tem um padrão conhecido como vazamento em borrão de tinta. Eu não achei uma foto, mas é uma expansão progressiva da hiperfluorescência de um ponto central. Essa última imagem aqui mostra vários pontos de vazamento não centrais. Então, aqui talvez seja um achado de exame, porque o paciente, nesse caso, não seria sintomático. A fóvea aqui, ó, tá preservada.
Então, o importante é frisar que a angioflúor é um exame capaz de identificar o foco inicial do extravasamento em situações de múltiplos focos e serve também para guia no tratamento com fotocoagulação, que eu direi mais à frente. Aqui a gente tem a angiografia com endocianina verde. Eu não encontrei muitas imagens, mas a angiografia com endocianina verde é o exame padrão ouro para avaliação da vasculatura coroidea. Na fase inicial, tem um atraso no preenchimento de artérias e capilares da coroide e áreas de hipofluorescência. Já na fase intermediária, há uma dilatação de veias em áreas correspondentes ao epitélio pigmentado atrófico e a hipermeabilidade vascular coroidal é representada por áreas de hiperfluorescência com contorno turvo. E a fase final é a permanência da hiperfluorescência em forma de anéis. Aqui eu encontrei uma imagem da fase intermediária, que a gente pode ver uma hipermeabilidade exagerada da coroide. Então a gente encontra essas placas de hiperfluorescência. Quanto ao OCT, que também é um exame bem interessante, na fase aguda, a gente, por exemplo, nessa fase aguda aqui, que geralmente é autolimitada, a gente vê uma EPR homogênea, o líquido subretiniano e os fotorreceptores alongados. Já nessa crônica aqui, a gente vê um EPR alterado e poucos fotorreceptores. Nessa crônica atrófica aqui, é pior ainda. O EPR está atrofiado e, por consequência, toda a retina está colapada. E aqui ainda a gente vê a separação do EPR da membrana de Bruch, que é o chamado dupla camada. Aqui é para lembrar que também pode ter líquido intrarretiniano, e intrarretiniano é um sinal de cronicidade. Então, aqui sub, aqui intra. Aqui é outra imagem mostrando o descolamento do EPR, né? Um DEP. Cadê a setinha? Aqui. Pois, como eu já falei, o aumento da pressão hidrostática pode elevar e acabar provocando o descolamento. Outras alterações aqui que eu coloquei é, por exemplo, aqui a gente tem uma coroide espessa, né? Eu vi que não tem um número específico para a gente dizer que a coroide está espessa. Normalmente, a coroide é de um tamanho similar ao da espessura da espessura da retina na região da fóvea. Então, toda a espessura da retina seria mais ou menos a espessura que deveria ser a coroide. Então, aqui é possível ver que ela está bem espessada. Aqui, a gente vê uma microrotura do EPR, mantendo o extravasamento do líquido, então aqui muito complicado, né? Tem uma rotura bem aqui, que vai preservar esse líquido aqui, né? E aqui a gente tem a irregularidade dos fotorreceptores, né? Deve ter, com certeza, acúmulo de materiais, podendo ser fotorreceptores degenerados ou outros componentes aqui no tratamento. Então, levando-se em consideração o caráter autolimitado da serosa central aguda, uma abordagem conservadora, expectante, é aconselhável. Então, eu coloquei aqui que o tratamento pode ser só expectante, que é nos casos agudos, e então esse paciente tem que ser, obviamente, monitorado periodicamente, até a resolução completa do descolamento neurosensorial retiniano, né? E como a gente já havia dito, dura cerca de 3, no máximo 6 meses. E quando necessariamente a gente vai precisar tratar? Quando
tiver fluido macular crônico, baixa visão, necessidade do paciente, por exemplo, o paciente é um piloto, então o paciente precisa da melhor visão possível, né? Então, necessidade do paciente, sequela em um olho contralateral não tratado. Então, aqui a gente pensa que pode acontecer a mesma coisa nesse olho atual, né? Então, tratar múltiplas recorrências, também é uma indicação de tratamento. Quando a abordagem conservadora, a gente tem que retirar os fatores de risco. Então, pelo menos tentar, né? O estresse, olhar a medicação, talvez encaminhar para o psiquiatra, um acompanhamento conjunto, né? A apneia do sono, a mesma coisa, né? Uso de corticoide, tratar H. pylori, mesmo sendo uma baixa evidência. Enfim, a gente tem que ao máximo tentar reduzir esses fatores de risco. Quanto ao tratamento mesmo. Tratamento, primeiramente, a gente tem os antagonistas dos mineralocorticoides. A introdução desses antagonistas de mineralocorticoides no tratamento da cirrose central foi fundamentada nas bases do mecanismo patogênico envolvendo a aldosterona e seus receptores e a hipermeabilidade da coroide, que foi o que a gente falou lá na patogenia, né? Então, a espironolactona, que é um antagonista de mineralocorticoide, tem sido proposto para o tratamento sistêmico da cirrose central aguda e crônica, e estudos vêm revelando uma melhora significativa no volume de líquido subfoveal, espessura macular, espessura coroide subfoveal e da melhora da acuidade visual. É bem controverso, mas existem vários estudos relatando esses benefícios. Também temos outras drogas, como o agente anti-inflamatório não esteroide tópico, que é a propafenona, 0,1%, a finasterida, a rifampicina oral, metotrexato oral, tudo são alvos de vários estudos e muitos deles observam melhora da acuidade visual, resolução do fluido subretiniano, além de redução na espessura da coroide e da mácula central. Agora, sim, bem mais consolidados e firmados pela literatura, a gente tem a fotocoagulação, que é muito boa quando o ponto de vazamento é mais distante da fóvea, né? Então, extrafoveal, portanto, com menos risco, né, de atingi-la. Estudos controlados revelaram os benefícios de encurtamento do tempo de resolução do descolamento da retina neurosensorial e a redução de recorrência naquele determinado ponto que o laser atingiu. A marca de intensidade do laser tem que ser de leve a moderada e, de modo geral, a taxa de complicação após o tratamento é baixa, ocorrendo neovascularização coroidal no local de aplicação do laser em menos de 10% dos casos tratados. A terapia fotodinâmica com PDT também é ótima, e ela aqui tem a vantagem de poder ser central. Tem como desvantagem o alto custo. Aqui, estudos relataram bons resultados, sendo observada a resolução completa do descolamento da retina neurosensorial em até 60% dos casos, com melhoria da visão e prevenção da recorrência. Aqui, a gente tem como efeitos colaterais a atrofia do EPR e membrana neovascular secundária. E a gente tem o laser micropulso, que é uma alternativa muito em alta, é muito boa. A ideia aqui não é marcar, mas estimular termicamente as células do EPR, aumentando a reabsorção de fluidos intra- e subretinianos. Pode ser usada no mesmo local, inclusive na região perifoveal, não causa escotoma, e a desvantagem é porque, por ser pouco utilizada, é ainda difícil a titulação, e não marcar, às vezes,
dificulta, né, o trabalho. Como a fotocoagulação, a gente vê onde que já foi tratado, né? Aqui não tem, a gente não tem as marcas para verificar. Então, chegamos ao fim. Aqui são as referências que eu utilizei, as principais delas. E muito obrigada.